Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Os 2 deveres universais do homem. Lemos em Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho nele contentamento, antes que se escureçam o sol, a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais o sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Eu muito estudar, enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as coisas, até tudo o que está encoberto, quer seja bem ou bom, ou quer seja mal. Portanto, há em nossa vida a prioridade de manter os 2 deveres universal do homem. Salomão elege os 2 deveres universais do homem: primeiro, temer a Deus; segundo, guardar os seus mandamentos. Nesta palavra, Salomão não diz que esses 2 deveres são apenas deste ou daquele grupo religioso. Esses são os deveres universais do homem, de todo homem, como responsáveis diante do seu Criador para realizar a obra
que o Criador deseja que seja realizada. Portanto, é preciso ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Temer a Deus é fundamental, temer ao Criador é fundamental. O primeiro dever universal do homem é temer a Deus. Embora em nossa língua a palavra temor tenha o sentido de medo ou receio, no caso do temor a Deus, isto significa o reconhecimento de que Ele é um Deus santo e que merece toda a nossa honra e respeito. Se um filho deve temer a autoridade de seu pai humano, muito mais nós devemos temer o Pai dos Espíritos de toda a carne, a saber, o Senhor nosso Deus. O temor do Senhor é um dos mandamentos mais frequentes citado em toda a Escritura. Repetidas vezes, as Escrituras, a Bíblia, enfatizam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 3 formas na Bíblia prova que o homem é sábio. A palavra diz que o homem sábio vê o mal e foge, que o homem sábio ganha almas e que o homem sábio guarda o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Isaías capítulo 8 e versículo 13, o profeta Isaías escreveu ao Senhor dos exércitos: a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro, porque é preciso o homem temer a Deus, respeitar a Deus, reverenciar a Deus, levar a sério Deus, considerar a Deus, não brincar com Deus, não fazer graça com Deus, mas levar a sério as coisas de Deus, porque Deus é misericordioso e compassivo. Guardar os seus mandamentos é o segundo dos deveres universal do homem. O segundo dever universal do homem é guardar os mandamentos divinos. Existe uma grande diferença entre conhecer os mandamentos do Senhor e guardar os mandamentos do Senhor. O jovem rico que se encontrara com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conhecia todos os mandamentos desde a sua infância. Ele sabia detalhes dos mandamentos, porém Jesus o encorajou a colocar em prática os mandamentos de Deus. E ele precisou, e ele teve dificuldade em cumprir, em praticar o mandamento de Deus. O vocábulo guardar significa vigiar, defender, memorizar, preservar. Portanto, guardar os mandamentos de Deus implica obedecermos à palavra do Senhor e conservá-la em nosso coração. A palavra é bem clara no Salmo 119 e versículo 9: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em Provérbios capítulo 4 e versículo 4, Salomão disse: retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os mandamentos e vive. Quando a pessoa consegue guardar a palavra, os mandamentos em seu coração, então muita bênção fluirá. Bênçãos serão totalmente em sua vida,
porque Ele está com a fonte da vitória em sua vida. Ele está guardando a fonte da paz, a fonte da felicidade, a fonte do sucesso, a fonte da alegria, a fonte do amor, a fonte de todos os relacionamentos prósperos para a honra e glória do nome do Senhor. Em Eclesiastes capítulo 8 e versículo 5, há uma grande promessa para quem guarda os mandamentos. Quem guarda os mandamentos não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos são os dois deveres de todo homem. Está na Bíblia Sagrada, aqui na Palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 12 e versículo 13. Portanto, Deus é o nosso Pai e o nosso Criador, e a Ele devemos temer e obedecer a sua palavra. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.